entendendo o que estava acontecendo nesse momento com Israel. Israel estava destruída, seus muros fendidos, parte dos muros derrubados, os portões queimados a fogo, e o povo todo humilhado. Depois, se vocês lerem no capítulo 5, vocês vão entender a condição que esse povo se encontrava, porque aqueles que eram mais fortes subjugavam os mais fracos. Eles estavam endividados. Os que tinham mais condição penhoravam as suas terras, né? Até filhos como escravos. Esse texto, esse momento de Israel é um momento marcante na história. É um momento que Israel passou por uma grande crise e quase destruição, porque a gente fala muito de Sanbalat e Tobias, mas esses homens estavam tirando proveito da fragilidade de Israel. Nesse momento, Israel estava vulnerável, e aqueles mais fortes que chegavam ali subjugavam os mais fracos. Isso ainda nos faz lembrar os dias de hoje, né? Sempre os mais fortes querendo subjugar os mais frágeis. Mas nós queremos nos atentar para o coração desse homem chamado Neemias, que estava servindo no palácio como copeiro do rei. A sua condição era, digamos, estável, tranquila, porque um copeiro ele gozava de status de confiança. Apesar de estar ali como estrangeiro, como alguém que foi capturado, exilado, como prisioneiro, mas servia diretamente ao rei, tinha acesso diretamente ao rei e ao palácio. E ele podia estar tranquilo e ouvir essas notícias dos seus irmãos e do povo e da sua terra e dizer assim, não tem nada a ver com isso. Ele poderia muito bem dizer assim, o que é que eu posso fazer? O povo pecou, o povo transgrediu contra Deus, e o que eles estão sofrendo, o que eles estão colhendo foi aquilo que eles plantaram, a sua transgressão. Mas ele não falou assim. Eu fiz questão de continuar lendo para vocês entenderem a oração de Neemias para com Deus, intercedendo pelos seus irmãos. E olha, irmãos, que aqui não era Novo Testamento, não. Aqui era Velho Testamento. Aqui nós vemos um comportamento de um homem altruísta, de alguém que está preocupado em auxiliar os seus irmãos, alguém que está preocupado em restabelecer os seus irmãos. Quando ele recebe a notícia e ele faz a pergunta, rapaz, como é que está o nosso povo? Como é que está a cidade? Como é que estão os nossos irmãos? Está tudo lá humilhado, tudo abatido. E o texto vai dizer que ele chorou. Ele chorou quando recebeu aquele relatório terrível. Queridos, o cristianismo, ele é uma mensagem de preocupação, não conosco mesmo, mas de uma preocupação com o próximo. Aqui, esse homem estava abatido. Ele disse que durante muitos dias ele chorou, estava orando, e o seu semblante caído, o seu semblante estava arrasado. Sabe aqueles dias que não está muito bem? Aqueles dias que a gente recebe uma notícia e a gente diz, como é que pode, meu Deus? Eu luto. Assim, quanto mais eu corro, não chego em lugar nenhum. Que luta é essa? Que prova é essa? Mas isso aqui me chama a atenção. Neemias, ele orou ao Deus do céu. E quando nós apresentamos ao Senhor as nossas causas, quando nós apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades, o Senhor envia resposta. O Senhor envia estratégias.
o Senhor envia saídas. Porque quando nós estamos abatidos, cabisbaixos, irmão, nós ficamos cegos. Parece que nós perdemos a capacidade de pensar, de raciocinar, de planejar. A gente sente que está tudo fechado, que o céu está de bronze, as portas fechadas. Parece que quanto mais a gente pensa nos problemas, mais fica difícil. Mas a diferença é que esse copeiro aqui, esse homem de Deus, ele tinha um Deus Todo-Poderoso com quem ele conversava. Ele tinha um Deus Todo-Poderoso com quem ele cria e com quem ele se relacionava. E ele pediu: Senhor, esteja atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. E esse homem fez uma oração aqui, irmãos, que eu creio que chegou ao trono de Deus. Ele disse: eu sei, Senhor, que tu advertiu o povo. Eu sei que tu falou que se eles pecassem contra ti, transgredissem contra ti, tu os espalharia. E todo o exílio de Israel, durante 70 anos, eles ficaram prisioneiros, irmãos, na Babilônia. Durante 70 anos, um povo que hoje nós conhecemos Israel como uma das nações mais poderosas da terra. Eles vivem praticamente no deserto e são um dos maiores produtores aqui do agro, né? No meio do deserto, eles produzem muitos frutos. E é referência para o mundo, né? No meio do deserto. E ele pega a água salgada e eles transformam em água doce. Eles mandaram aqui para o Ceará equipamentos para a Cagés pegar a água da Prata do Futuro e transformar em água doce. Tão grande é a sabedoria e as bênçãos que Deus deu àquele povo. Eles são pioneiros em criação de equipamentos de medicina. Os melhores equipamentos da medicina são criados pelos israelenses. Uma das maiores descobertas do mundo de medicamentos são pelos israelenses. Os melhores hospitais do mundo, Albert Einstein e outros aí que a gente conhece, né? São israelenses, são os judeus, né? Vários prêmios. O Brasil não tem um prêmio Nobel. Israel tem vários prêmios Nobel. Então, esse povo aqui, eles estavam comendo pão que o diabo amassou. Esse povo aqui estava amargurando e passando fome, sendo humilhado, tudo penhorado. Depois lê o capítulo 5, não vai dar tempo a gente ver. Como Israel estava destruída. Para você ver como o pecado cria uma barreira entre nós e Deus, como diz Isaías. Como a transgressão, com um coração cheio de maldade, cheio de malícia. Porque o povo de Israel se prostituíram com outros deuses. E Deus estava avisando, o Senhor estava advertindo. Não é porque Deus é masoquista, Deus cumpriu a sua palavra. Olha, se vocês transgredirem novamente contra mim, eu vou espalhar vocês como prisioneiros. Irmãos, hoje em dia, até hoje, onde a gente chega no mundo tem judeu. A diáspora que houve em Israel, eu creio que se juntar todos os judeus do mundo, não cabe em Jerusalém. Não cabe em Israel. Porque eles foram espalhados pela terra, né? Mas a gente vê que os donos dos maiores bancos do mundo são judeus. O mundo financeiro, o mundo mesmo. Você vai olhar, é judeu. São israelenses. Dono de bandeira de cartão de crédito, dono de bancos. Outro dia eu estava vendo um documentário. Esses homens são donos do mundo. E fica de geração em geração. E muita gente nem compreende que mistério é esse. Um país tão pequeno no meio do deserto e um povo tão abençoado e próspero em vários aspectos, porque também é promessa de Deus. Agora, o que me chama a atenção em tudo isso é a atitude de Neemias, porque ele estava abatido, estava triste, mas ele não ficou inerte, ele não ficou parado, ele não ficou conformado. Se eu fosse dar o tema, a doutrina de hoje, eu dizia que era reconstruir mesmo quando estamos abatidos. É difícil, né, irmão?
Reconstruir quando estamos sem forças. Reconstruir quando estamos sem recursos. Eita. Porque quando nós somos abatidos, a primeira coisa que a gente quer fazer é se trancar, se isolar, ficar massageando o vitimismo, a dor, o sofrimento. Eu sou coitadinho. Parece que nós temos uma tendência a valorizar a dor, o sofrimento. E o Senhor está dizendo para muita gente aqui nesta noite: levante a cabeça. Mesmo em meio às crises, mesmo em meio às lutas, eu sou contigo. Minha mão não está encolhida, nem o meu ouvido agravado. Porque o inimigo, ele quer nos fazer parar. Ele quer que a gente esteja estagnado, que a gente não faça nada. Quantas pessoas, se a gente entrevistar, dizem assim: você quer fazer alguma coisa? Rapaz, nesse momento eu quero ficar na minha. Você quer fazer alguma coisa na obra do Senhor? Não, irmão, deixa aqui no meu cantinho. Né, pastor Sérgio? Pastor passa sufoco aqui não, mas por aí alguns pastores passam sufoco porque não tem ninguém que queira os cargos mais. Graças a Deus, no mistério de Deus, a nossa força, Deus levantou um exército de homens e mulheres que amam o reino, a obra de Deus, mas eu vejo relato de pastores que uma das suas maiores dificuldades é conseguir levantar um elenco de líderes para os departamentos, porque as pessoas, não, eu quero ficar no meu cantinho. Neemias não ficou no cantinho dele. Quando o rei viu que o semblante dele estava caído, que ele estava abatido, ele ia servir o rei. Pastor, não é assim. Por que é que tu está com essa tristeza? Como é que eu não podia ficar triste se o meu povo está em ruína? Se os muros da minha cidade estão fendidos, os portões estão queimados? Como é que eu posso estar bem? Como é que eu posso estar feliz? Não é interessante isso, irmãos? Nós temos que voltar, irmãos, à essência do evangelho, do cristianismo, do servo e da serva de Deus verdadeiramente. Porque só fica com o coração triste com a dor do outro quem verdadeiramente é filho e filha de Deus. Porque normalmente nós nos tornamos indiferentes à dor do outro. Então Neemias, ele entendeu que ele não podia ficar parado. Se nós lermos o capítulo 2, nós vamos ver que ele usou estratégia. E ele pediu ao rei, se o rei permitir, ele foi pedindo aos poucos, se o rei permitir que eu vá à minha cidade para reconstruir os muros. O rei, tu precisa de quantos dias? Um bom tempo, né? Ele não deu nem a data quando é que voltava. Mas também, se o senhor achar por bem, libere lá a madeira lá, fale lá, me mandei uma carta para me levar, para ver que eu não sou fugitivo, né? Que eu não estou fugindo aqui, mas o senhor me deu uma carta. O senhor me deu também uma carta para Asaf, para que me permita tirar a madeira. E aí ele foi pedindo sabedoria, né? Porque ali, irmãos, quando ele apresentou a Deus, Deus deu a ele a disposição com sabedoria. Quando nós apresentamos uma causa ao Senhor, o Senhor nos dá a saída. Porque tem momento que nós nos encontramos como Moisés, na frente mar, atrás Faraó, de um lado montanha, do outro lado montanha, e 2 milhões de seres humanos para você guiar. Problema sério e nós não sabemos como sair. Mas o nosso Deus é o Deus que abre o mar e a gente passa a pé enxuto. Quando a situação não tem saída, é onde Deus entra com providência. Neemias nos ensina que é possível reconstruir mesmo estando abatido. Mesmo não vendo plausivelmente saída. Rapaz, o que é que eu vou fazer? Mas ele disse, então eu orei ao Deus do céu. Quando nós oramos, vem resposta, aleluia. Ele não começou forte, ele começou chorando. Chora na presença do Senhor. Porque o choro expressa, o choro expressa, irmãos,
um coração sincero, contrito, cai a máscara no choro, cai a maquiagem, sabe? No choro, nós apresentamos para o Senhor a nossa dor verdadeira. E o Senhor está com o ouvido atento a ouvir uma oração suplicante, uma oração sincera, contrita, e dizer: minha filha está me clamando, meu filho está me clamando. O Senhor não é indiferente a um choro de um servo seu, de uma serva sua. E Neemias, ele primeiro chorou. Do choro, irmãos, vem as lágrimas, vem o alívio, sabe? Quantas vezes nós estamos com a pressão, e aí a gente vai para aquele lugarzinho orar, falar com o papai e começa a chorar. Aleluia. A gente sai assim flutuando leve, porque naquela lágrima, irmãos, a gente colocou para fora toda a pressão, todo o medo, todo o pânico, todo o pavor. Ele não estava se achando, irmãos. Ele estava como prisioneiro. Ele não tinha um recurso, ele não era rico, ele não tinha ouro, não tinha prata, mas ele tinha um Deus do céu. O que você não pode fazer, Deus pode. O que você não tem, nosso Deus tem. Ele é dono do ouro, da prata, de todo recurso. Ele chorou. Se a gente chorar, a gente vai expressar para Deus a oração sincera. É como o saudoso Eliezer Rosa: chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga o teu pranto. Aleluia. Em Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. E ainda diz mais que o Senhor enviará um anjo para recolher as lágrimas dos santos. Ele vai levar num cálice a presença do Senhor. Então, chorar não é feio, chorar não é sinal de fraqueza, mas o choro é sinal de reconhecimento da dependência de Deus. A tristeza não é fraqueza, é sinal de sensibilidade. Neemias, no versículo 4, 1 e 4, quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jejuando e orando. Às vezes nós não queremos pagar o preço, irmãos. Às vezes nós achamos que nós não temos que... Não, Jesus já pagou o preço da cruz. Mas o Senhor nos ensina a orar e a jejuar. Jesus Cristo, quando esteve na terra, Ele viveu em oração, em jejum. Viveu em consagração. Quando nós apresentamos o nosso sacrifício ao Senhor, Ele recebe como oferenda, como um cheiro suave. Tem muita gente que nem acredita. Irmãos, creia. O jejum e oração é poderoso. Aleluia. Para começar, você já se torna um gigante espiritual. Você fica forte. Você não abre nem para o trem. Por quê? Porque você sente que o Senhor está com você. Aí vem na prática aquilo que o Senhor disse para Paulo: quando tu pensa que está fraco, aí é que tu vai estar forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Neemias sentou. Sentar aqui, irmãos, é refletir. E sentar aqui é analisar. É pensar. Ele sentou, chorou, jejuou, orou. Ele não negou a dor que ele estava sentindo. Ele apresentou a sua dor a Deus. Não tem Superman aqui, irmão. Não tem super-homem, não tem super-mulher. Nós precisamos do Senhor. Quando nós clamamos, Ele nos ouve. Aleluia. Há pessoas que querem reconstruir fingindo. Está tudo bem. Não finja não. Não está tudo bem coisa nenhuma. Eu estou precisando de oração, irmão. Ore por mim. Mas Deus trabalha com quem reconhece suas fragilidades. O Senhor está dizendo:
Quando tu pensa que tu tá fraco, aí tu foi buscar a minha face, tu foi orar, tu foi ler a minha palavra, tu foi jejuar, tu veio, se voltou para mim. Então meu poder agora vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, aleluia. A nossa tristeza entregue ao Senhor vira combustível para o propósito. As nossas tristezas entregue ao Senhor vira poder, vira unção, vira ousadia. Quando nós apresentamos ao Senhor, irmãos, toda tristeza tem que sair. O pânico e o medo agora se tornou ousadia, porque ele chegou para o rei. Eu queria reconstruir. Foi o rei que tinha permitido que Jerusalém fosse destruída. Se o Senhor permitisse que eu fosse reconstruir os muros da minha cidade, que esse homem recebeu de Deus foi instrução, orientação. Depois lê o capítulo 2 para você ver como é que ele começa a falar. E essas falas não é do próprio homem, mas é de um Deus que sabe todas as coisas e tem o melhor plano, o melhor projeto para qualquer situação. Mesmo triste, ele não perdeu a posição. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso nos ensina algo poderoso. A tristeza não pode nos paralisar. A dor não nos pode tirar da posição. E o sentimento não pode nos fazer abandonar a nossa missão. Vou ler de novo para vocês fixarem. A tristeza não pode te paralisar. O inimigo ele faz tudo para nos paralisar. Se a gente paralisar, se você, pastor, não vou fazer mais não. O diabo venceu. O diabo venceu no teu ministério. O Senhor te chamou para um propósito. O Senhor te chamou para uma missão. E na hora que vem a aprovação, tu diz, eu vou entregar tudo. Quem foi que venceu? Foi o Senhor? Ou foi aquele que te tentou? Aquele que te provou? Aquele que te levou à prova? Então a gente não pode, irmãos, retroceder. A gente não pode se acovardar. A gente não pode paralisar. A dor não nos pode tirar da posição. Fica na posição. O Senhor está buscando que esteja na brecha. O Senhor conta com aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes nós queremos que Deus venha fazer as coisas por nós. Se Deus quiser, Deus me envia, não é assim não. Deus não quer nada assim. Deus quer que você diga assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. As pessoas são iludidas, pensam que Deus vai pegar a gente como uma... Não foi Deus. Não, Deus vai abençoar a semente que tu planta. Deus não vai botar a semente no teu lugar lá, não. O Senhor vai mandar chuva sobre a tua semente, que é as bênçãos. Se você tem um talento, se você tem algo a fazer, se dispõe ao Senhor, eu quero viver à tua disposição. E Deus começa a ungir os teus lábios. Deus começa a ungir a tua mente. As palavras vão fluir. Se é o louvor vai tocar na alma do ouvinte. Seja o que for que você fizer na obra de Deus, o Senhor vai potencializar. Se evangelizar, vai vir palavra. Rapaz, eu fui me lembrar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de todas as coisas, estratégia. Então, se a gente for covarde, medroso, vamos invadir a cidade, não. São gigantes, as muralhas são fortificadas. Satanás quer que a gente olhe com essa ótica, né? Mas maior o que está conosco do que o que está no mundo. Você pode estar triste, mas ainda é chamado. Você pode estar abatido, mas ainda é um escolhido. Não duvide, você é escolhido. Não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, diz o Senhor. Deus usa a nossa dor, irmão, como ponte para a restauração da nossa vida espiritual.
Deus usa a nossa dor para nos levar para outro nível. O Senhor tem algo maior e melhor ainda a realizar. O que aconteceu com Israel, irmãos, depois dos muros reconstruídos, depois dos portões colocados no seu devido lugar, foi um renascimento. Esdras abriu o livro e eles foram lembrar das leis do Senhor. Lembra-te por de onde caíste e volta ao primeiro amor. A restauração que o Senhor fez a Israel, começando por um homem que estava triste e abatido. Você pode estar triste e abatido, mas o que Deus pode fazer através da tua vida é extraordinário. Aleluia! Quando o rei percebeu a tristeza de Neemias, perguntou: por que está triste o teu rosto? Foi justamente a tristeza que abriu a porta para Neemias. Durante a obra, vai vir a oposição. Quando tu se propuser a fazer a obra do Senhor, vai vir os levantes. Não retroceda. Olha, saiba disso. Quando você se dispuser a fazer, vai vir os levantes. Vai vir Sambalate, vai vir Tobias, vai vir as más conversações, vai vir as injúrias, as acusações. O inimigo vai usar os seus artifícios para te fazer parar. Mas não permita que o inimigo vença na tua vida, porque o Senhor já te fez mais do que vencedora, o Senhor já te fez mais do que vencedor. O povo estava emocionalmente fragilizado, ainda enfrentou oposição. Eles estavam zombando. Vão reconstruir o que com entulho? Aí só tem um montão de entulho. Cadê o tijolo? Cadê o cimento? Então perguntar como é que faz. Foi 52 dias de obra só. Eu me lembro até das construções dos templos de Deus é nossa força. Negócio ligeiro. Foi o tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém, foi 52 dias. O povo emocionalmente abalado, o povo endividado, o povo na mão dos agiotas, o povo com as suas terras penhoradas, até filhos como escravos penhorados. Foi quando Neemias chamou a atenção daquilo. Você não tem vergonha na cara não, de pegar os próprios irmãos de vocês e subjugar. Leia depois no capítulo 5. Ali estava irmão subjugando irmão. Nunca subjugue seu irmão. Tenha misericórdia. Porque se nós não tivermos misericórdia dos homens, Deus não terá misericórdia de nós. Durante a obra vieram zombarias, o povo estava emocionalmente abalado, fragilizado e ainda enfrentava oposição. Mas Neemias declarou, o líder declarou: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Essa palavra aqui é a chave, é uma chave. Guarda isso aí. O recurso vem do Senhor. O projeto vem do Senhor. Ainda que os homens digam não, mas quando o Senhor diz sim, Ele move céus e terra e vai acontecer tudo aquilo que Ele já estabeleceu pela sua palavra. O homem diz é impossível. O homem vai dizer como é que pode, mas Deus diz eu posso. Não é a ausência de tristeza que sustenta a obra, é a certeza de que Deus está presente. Vamos ter luta, irmãos. O que foi que Jesus nos advertiu? No mundo tereis. Ninguém seja pego de surpresa, porque o Senhor já advertiu. Nós fomos ensinados que aceitou Jesus, agora é só vitória, agora é só vitória. Não é. Não é só vitória. Tem dias e dias. Tem dia que a gente está só misericórdia.
Só a papinha, viu? Meu Deus, me deixei aqui no meu cantinho. Nós somos humanos, Deus nos fez assim, para que nós entendamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que nós somos dependentes dEle. Sabe, já pensou, irmão, se Deus tivesse dado mais poder ao homem, o homem não ficasse doente, o homem pudesse voar, o homem tivesse vários poderes, não tinha ninguém servindo a Deus. A Bíblia diz assim, ó, se os dias do Senhor não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. O Senhor reduziu lá no Velho Testamento, os homens viviam 800 anos, 900 anos, quase perto de 1000 anos, Matusalém. Não era? Quando foi no dilúvio, Deus reduziu no máximo a 120, para que o homem tivesse menos tempo de pecar. Pode ler lá. Pode ler lá. Noé, ali de Noé, é um divisor de água na história da humanidade. Até Noé passou 120 anos só construindo a arca. E depois que a arca fez porto lá, né, encalhou, ainda viveu muitos e muitos anos. Então o povo, até aquela data ali, quem nasceu antes do dilúvio, vivia muito. Pós-dilúvio, Deus diminuiu o tempo de vida da humanidade. Por quê? Porque é mais tempo para tudo. Então, se o homem tivesse poder, o homem, para não sendo nada, já é arrogante. Só porque ele tem uma coisa chamada consciência, só porque ele tem uma capacidade de planejar, de pensar, de arquitetar, ele já é arrogante. Ah, já pensou se o homem tivesse... E nós estamos tão frágeis, mano. Tá rolando uma virose aí, cada gente faltando trabalho porque tá com virose. É porque tá doente mesmo, é febre, é dor de cabeça, é espirro, é gripe. E é só um vírus que é invisível. Quão frágeis nós somos. Então essa conscientização da nossa dependência de Deus, ela nunca pode fugir da nossa mente. Eu dependo de Deus. Neemias disse, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Não é a ausência de tristeza que sustenta a obra, é a certeza de que Deus está presente. Cada um construiu diante da sua casa. Quando estamos tristes, tendemos a querer fugir, mas Neemias ensinou o povo a construir perto da sua casa. Isso fala cuidar da família, mesmo abatida, proteger também os filhos, manter princípios, mesmo quando somos instigados. A reconstrução começa na nossa família. Neemias disse, como poderia estar alegre no coração, sabendo que meus irmãos estão em ruínas. Não adianta, irmãos, a gente ganhar muitas almas para Cristo e perder a nossa família. Não adianta a gente fazer um ativismo religioso e perder a essência, perder o verdadeiro fruto daquilo que Deus nos chamou a fazer, que é primeiro cuidar dos nossos para depois cuidar do outro. Neemias já ali estava numa posição boa. Ele era um homem de confiança do rei Artaxerxes. Mas agora ele poderia cuidar dos outros. Porque para a gente cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente. Vocês já viram como é no avião? Quando a gente viaja, aí tem a mensagem assim, ó. Coloque primeiro a máscara em você para depois colocar nos outros. Por quê? Porque se faltar ar em você, você não pode ajudar o outro. Então nós temos, não é isso, não é ser egoísta. Não, irmãos. É porque se eu não cuidar dos meus, nós somos pior do que os infiéis. Porque tem gente que ajuda todo mundo lá de fora, mas de casa ignora. Se alguém de fora precisar de ajuda, eu ajudo. Agora da minha casa eu não ajudo, não. Então a gente tem que ajudar a todos, principalmente os domésticos da fé, diz Tiago. A obra terminou em 52 dias. Acabou-se o muro. Eles começaram chorando, mas terminaram celebrando.
A tristeza foi o ponto de partida, mas não é o ponto final. O Senhor, irmãos, ele disse que no mundo a gente teria aflições, mas a gente tinha que ter o quê? Bom ânimo. Bom ânimo é a certeza que Deus vai entrar com providência na nossa causa. É olhar e ver tudo difícil, é ver tudo fechado, mas eu sei, Senhor, que tu vai abrir as portas. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Talvez hoje você esteja triste por alguma perda, triste por alguma decepção, triste por alguma traição, triste por um cansaço no ministério, mas Deus está dizendo, continua construindo. Continua construindo. Não importa o que te feriu, não importa o que te atacou, continua fazendo a obra, aleluia. Não pare por causa das emoções, por causa das frustrações, por conta das afrontas, mas continua fazendo a obra. Diga assim, eu estou em construção, eu estou trabalhando na construção. No capítulo 6, eu vou ler aqui para vocês verem como o inimigo quer nos fazer parar. Verso 1, vamos ler aqui os 6 versículos. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, fecha as brechas, irmão. Embora até esse tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalate e Gésem mandaram dizer-me, vem, encontremos numa das aldeias na planície de Ono, porém planejavam fazer-me mal. Presta atenção, irmão. De modo que lhes enviei um mensageiro com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter ver convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e cada vez deles as mesmas respostas. Então Sambalate, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço com a carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre a gente se ouviu, a Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro, além do mais, segundo se diz, querem ser o rei deles. Irmãos, começaram a inventar um monte de mentira. Estavam querendo fazer ele parar. Só que esse homem aqui teve discernimento. Igreja, nós precisamos ter discernimento. Disse assim, vou eu parar de fazer a obra para atender vocês? E os caras ainda queriam fazer uma tocaia para ele, para matar ele. Fazer o mal a ele. Começaram a levantar injúrias, mentiras, dizer que ele estava se rebeliando agora contra o rei. E não era nada disso. Ele estava só querendo reorganizar a sua nação, o seu povo, como ele fez. Queridos, quando o inimigo quiser te fazer parar, você lembre, vem à sua mente, estou ocupado numa grande obra e não vou descer. Desça não, fica na posição que Deus te colocou. Segura bem forte o leme, porque o Senhor vai te levar onde tu nem imagina. Segura forte. Essas fofocas, essas mentiras, essas injúrias, elas não podem te fazer parar. Diga só assim, estou ocupado no reino de Deus. Estou trabalhando para o Senhor. Estou fazendo a obra. Resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Não pense, irmãos, que o inimigo vai parar de primeira, não. O inimigo vai ficar batendo para você parar. Com Jesus não foi diferente. Tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes. E o Senhor resistiu todas as tentações e ele teve que sair em retirada. Saiba de uma coisa, não é só uma aprovação. Pastor, eu passei uma aprovação. Eu pensei que eu não ia aguentar. Deixa eu te dizer uma coisa, vai vir outra.
E você nem sabe se não é mais forte. Mas seja resistente. Seja firme. Seja constante e abundante na obra do Senhor. Porque não é vão o vosso trabalho no Senhor. Não vem só uma não, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que nós queríamos era viver na zona de conforto. Tudo que nós queríamos era uma estabilidade. Todo ser humano. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que almejar o céu. Essa segurança aqui na terra não tem para ninguém. Lá no deserto, o maná, o povo queria guardar, queria fazer a feira do maná e botar lá na despensa para não ter perigo de Deus não mandar no outro dia. Guarde não, porque amanhã eu tenho e mando mais. Amanhã eu mando de novo. Se você guardar, vai ficar podre. Vai estragar. O Senhor permitia na sexta, por conta do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cuidado do Senhor é sobre nossas vidas todos os dias. Ele provê na segunda, Ele provê na terça, Ele provê na quarta, Ele provê na quinta, Ele provê na sexta, Ele provê no domingo. Começa tudo de novo. Nós vivemos na dependência do Senhor. Ele é o nosso Deus provedor. Aleluia. Deus não rejeita a nossa tristeza. Segundo, você não precisa se fazer de forte. E nem precisa ser forte para ser usado. Eu sou forte. Deus não usa o fortão. Deus usa o quebrantado de coração. O Senhor quer te usar mesmo a tua fragilidade que você pensa. Essa tua fraqueza é que Deus te usa. Porque você está disposto a se gastar e se desgastar. Sua dor pode ser o início de uma grande obra. Irmãos, às vezes nós estamos passando por uma grande luta. Vou dar um testemunho aqui do Bruno, meu filho. O Bruno, até o 4º ano, ele levava pau em algumas matérias, ficou de recuperação uns 2 ou 3 anos. Meu filho, que já passou em vários concursos federal, passou na aeronáutica, passou na marinha, passou o que ele está fazendo e outros aí que ele nunca quis. Mas ele levava nota ruim. Mas veio uma fraqueza muito grande. Foi eu que quase morria em 2008. Peguei uma dengue hemorrágica e só fiquei com 10 mil plaquetas. Ou seja, o sangue praticamente virou água. 10 mil plaquetas é nada. E os médicos, rapaz, você está botando sangue pelo olho, pelo nariz. Eu não botei nem uma gota de sangue para fora. Eu em pé, duro, firme. Você não está caindo, rapaz. Por que você não está fraco? Médico, velho. 80 anos, médico experiente. Não senti nada, não. Só um desconfortozinho aqui na boca, mas era um gosto de sangue. Eu não botei uma gota de sangue para fora. Fiquei internado. E o meu filho fez um voto com o Senhor. Senhor, se tu livrar o meu pai da morte, eu vou ser um aluno muito estudioso. Ele fez um voto com o Senhor, aleluia. Naquela fraqueza, meu filho ali fez um grande voto, que foi para a própria vida dele. Foi uma bênção para a vida dele. Depois, irmãos, desse pacto com o Senhor, meu filho se tornou um menino estudioso. Se tornou campeão de Olimpíada de Português e Matemática no Colégio Master. Passou no concurso do Colégio Militar da Santos Dumont, que só estuda filho de militar. É 1.100 inscritos para 10 vagas. Ele estava lá entre os 10. Foi estudar lá no meio dos militares da Santos Dumont, que é o colégio mais difícil militar que tem.
Aí daí pronto. Aí o colégio mágico sai do colégio militar que a gente vai te pagar para estudar aqui. Não quero não. Outdoor, propaganda no jornal. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando tu pensa que está fraco, quando tu reconhece que não pode, quando tu entende que eu posso todas as coisas na tua vida, é aí que eu te abençoo. Aí é o que eu entro com providência, diz o Senhor nesta noite, aleluia. Então, irmãos, não tem como Deus operar na vida de um arrogante. Não tem como Deus operar através de uma grande tristeza. Às vezes Deus faz eu mover para uma grande obra. A tristeza de Cristo lá na cruz salvou toda a humanidade, aleluia. Ele estava dizendo: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Senhor, por que me abandonaste? Ele estava ali, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E o Senhor estava fazendo uma grande obra através do seu sofrimento, do sacrifício de Cristo. Isaías 53 diz que ele era os mais desprezado dos homens, não havia nele formosura alguma para que o desejasse. Homem oprimido, homem de dores, mas é o Deus, é o nome que foi colocado sobre todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, seja em qualquer lugar do universo. Jesus é o nome que está sobre todo nome, mas ele conquistou todo esse poder lá na cruz, no momento da dor, no momento da luta, no momento da tristeza, o Pai o exaltou, aleluia. É na prova, é na luta, é na adversidade, é aonde o Senhor quer ter um encontro contigo. Muitas vezes nós só nos permitimos ir à presença de Deus com o coração sincero, no momento da dor, no momento da luta, no momento do sofrimento. Eu não estou pregando aqui, irmãos, a teologia da dor, não. Eu estou pregando aqui a teologia do triunfo no processo do aperfeiçoamento de Deus, que é na dor, que é no deserto, que é na luta, que é na provação. Israel, para chegar à terra prometida, passou dor, sofrimento, percas. Muitos morreram, muitos ficaram para trás. Mas o povo de Deus venceu, aleluia. Para encerrar, não é a ausência de lágrimas que vai construir a tua estrutura, mas é a presença de Deus. Não é a ausência de lágrimas que vai te fazer vencer. A lágrima vai estar na caminhada. Aleluia. Seja forte, seja firme, seja constante, sempre abundante. Apresente ao Senhor as suas causas. Faça como Neemias. Sente, processe, chore na presença de Deus. Ore, jejum. E a resposta vem do alto. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar aqui o Wilkes e a Adriele. Não sei se eles vão saber louvar esse louvor. Aquele que fala: se eu ouvir, eu morro, mas se eu te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço, né? Nós vamos adorar o Senhor. E você, nesse momento, pode fazer uma oração, você e Deus, apresentar ao Senhor a tua causa. Onde você está mesmo. Mas se você quiser vir receber a oração, eu oro pela sua vida. Mas apresente ao Senhor: Senhor, tu sabe a dor que eu estou passando. Tu sabe a luta que eu estou passando, aleluia. Sabe as perseguições, sabe as injúrias. Ah, Senhor, mas eu preciso de Ti. Apresenta ao Senhor a tua causa. Eu te garanto que o nosso Deus, Ele pode mudar o quadro. Eu te garanto que através da tua oração, da tua lágrima, o Senhor ouve o teu clamor. O Senhor responde, o Senhor atende, o Senhor manda a resposta. Aleluia.
meu Senhor. Meu Deus, tu sonda e conhece. Tu conhece o nosso dia a dia, Senhor. Eu quero apresentar a Ti as minhas dores, as minhas lutas. Aleluia. Os desafios, meu Deus. Aleluia. Ecoar sobre as águas agitadas. Aleluia. Na alma inquieta. Tu sonda, Senhor. Que não Tu conhece o nosso dia por inteiro, o nosso contexto. Tu conhece a nossa vida, Senhor. Aonde está, Senhor? Aonde o Senhor permitiu que fôssemos provar. Mas nós queremos apresentar a Ti, Senhor. Aleluia. Cheia de majestade. Nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, a Tua instrução, a Tua direção, Senhor. E traz luz na escuridão. Meu Deus. Eu preciso calar todas as vozes. Não deixe que a voz de Sambalat e Tobias venha ser mais forte do que a voz do Senhor. Todas as vozes. Ignora essas vozes contrárias. Vamos ouvir a voz do Senhor. Nós não vamos ouvir a voz do inimigo, a voz da afronta, a voz do desânimo, a voz da perseguição. Maior que está conosco. Maior que está conosco. O Senhor te levanta para reconstruir. O Senhor está te levantando para restaurar. Mas eu te ouvi. Olha o Senhor, fale com o Senhor. Diga para Ele onde é a tua dor. Aleluia. Diga para Ele a tua causa. Aleluia. É através da lágrima, é através do choro, é através da entrega que o Senhor vai ouvir a tua súplica. Senhor, tu sonda e conhece a nossa mente, o nosso coração. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. É, meu Deus, a tua voz é ecoar, Todas nos as animando, vozes, nos reerguendo, nos levantando, nos restaurando, aleluia, nos dando força, nos dando estratégia, nos dando sabedoria. Se eu não te ouvir, Meu Deus, entra com providência na causa da tua filha. Entra com providência na causa da tua filha. Ela está te apresentando, Senhor. Entra com providência. Não deixe, Senhor, que a tristeza e o lamento seja uma constante, não. Que seja só um momento. Para que nós possamos entender que é o Senhor que faz acontecer. eu vivo, se eu te ouvir, eu prospero, com a voz da segurança, começo, meio e fim. Tua voz É tudo. Tua voz é poderosa, Senhor. Fale com o Senhor nessa noite. Meu Deus. Aleluia. Às vezes falta palavra, Senhor. Às vezes nós não sabemos nem o que falar. Mas tu tudo conhece, tudo sabe. Meu Deus, meu Deus. Tu és o Rei do Universo. Tu és o Deus que move céus e terra para abençoar um filho teu. Meu Deus. Nós falamos aqui da tristeza que estava no coração.
no semblante do teu servo Neemias. Mas o teu poder, Senhor, se aperfeiçoou na fraqueza do teu filho. Que o teu poder se aperfeiçoe, Senhor, nas nossas fragilidades, nos nossos impossíveis, nos nossos questionamentos. Que o Senhor entre com providência e nos mostre como fazer. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, Senhor, se não for a Tua mão, quem nos ajudará? Se não for o Senhor que entra com providência, quem poderá, Senhor? Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, todas minhas preocupações. Eu entreguei em Tuas mãos, Senhor, todos os meus medos, os meus pânicos, os meus pavores, as minhas limitações. Eu coloco diante de Ti, porque nós não podemos, mas Tu podes, Senhor. Tu és o Deus do extraordinário, Tu és o Deus do impossível. Eita Deus. Tu és o Deus que faz o que nós não podemos fazer. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, todas as preocupações. Meu Deus, eu quero Te pedir algo. Não deixe aqui nenhuma oração sem resposta, Senhor. Ouve, Senhor. Se tem lágrimas, enxuga dos olhos as lágrimas. Se tem aperto no coração, traz o lenitivo, traz o alívio. Se tem insegurança, traz a paz, Senhor. Traz o refrigério, Senhor. Ah, o Teu bálsamo derramado sobre a Tua filha, sobre o Teu filho. Porque, Senhor, nós lemos a Tua palavra e aplicamos, Senhor, para vivermos, Senhor, as Tuas promessas. O Senhor nos prometeu que estaria conosco. E nós não vamos clamar a outro, Senhor. Nós não vamos clamar aos governantes, aos políticos, não. Nós não vamos clamar, Senhor, a ninguém que não morreu na cruz por nós. Nós vamos clamar a Ti que tem todo o poder. Nós vamos clamar ao Senhor que pode fazer todas as coisas. Não nos deixa ser insensíveis e indiferentes, mas nos ensina a chorar com os que choram e também nos alegrar com os que se alegram. Faz o Teu povo um povo forte. Faz do Teu povo um povo como é o povo de Israel, vencedor. Se pecamos, Senhor, nos perdoa. Se transgredimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Não leve em conta as nossas falhas, mas nos purifica com Teu sangue precioso e nos torna, Senhor, mais uma vez fortes. Assim como Tu, Senhor, restaurou a força de Sansão e ele derrubou aquelas colunas. Restaura a nossa força, restaura o nosso ânimo, restaura a nossa visão, restaura a nossa alegria, restaura a nossa disposição, restaura, Senhor, o nosso vigor. Restaura, Senhor. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo. Eu coloco cada um deles, cada uma delas nas Tuas mãos. Que Tu possa, Senhor, entrar com providência. Eu queria muito, Senhor, como Teu servo. Aleluia. Eu queria ouvir testemunhos, Senhor, de extraordinário. Eu quero dar oportunidade para testemunhos, Senhor. Porque Tu és o Deus que não está com a mão encolhida, nem com o ouvido agravado. Então ouve a nossa súplica, Senhor. Estende Tuas mãos sobre nós e nos abençoa. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. É muito bom estar na presença de Deus, irmãos.
Aleluia. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei como está a sua vida. Mas se você entrar na presença do Senhor, é o melhor lugar que você pode estar. Quando nós temos essas lágrimas aqui, esse choro, porque a gente entrou lá no lugarzinho secreto. Amém.